Olá galera, esse aqui é o canal Hope Matemática, meu nome é Jonathan, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o primeiro episódio da série Esperança, onde eu vou compartilhar com vocês a razão da minha esperança. No episódio de hoje, nós vamos discutir aquele sentimento de vazio que todos nós temos. Então, para isso, nós vamos abordar basicamente duas perguntas. Primeira, o que é sentido? E segunda, será que faz alguma diferença se Deus existe ou não? Depois de a gente abordar essas perguntas, eu ainda pretendo mostrar para vocês que o cristianismo traz a resposta mais completa possível para esse sentimento que nós temos. Traz a resposta mais racional, a resposta mais comunitária e também a resposta mais duradoura possível. Então por isso eu te convido a reavaliar o cristianismo comigo. Sejam muito bem-vindos à série Esperança. Pois bem, antes de continuarmos, eu quero pedir aquela sua ajuda bacana, curtindo, se inscrevendo no canal, compartilhando esse conteúdo. Aqui no canal a gente trabalha tanto esses conteúdos ali, reflexões filosóficas a respeito da vida, a respeito da existência de Deus ou não. E também a gente compartilha aqui no canal conteúdos de matemática acessíveis para quem tem dificuldade com essa matéria, para pessoas que estão agora estudando o ensino fundamental e assim por diante. Então, você me ajudando a compartilhar esse conteúdo, você ajuda também a impactar a vida de muitas pessoas com a educação. Quem nunca se sentiu meio para baixo, meio depressivo, um domingo à noite? Quem nunca se fez aquela pergunta básica: por que motivo eu existo? Por que eu estou aqui? Qual que é o sentido da vida? O grande poder deste questionamento que às vezes a gente se faz é que a forma que vamos lidar com a vida, quais serão as fontes de nosso contentamento, nossas realizações e satisfações pessoais, dependem da resposta que damos a essa pergunta. Ou seja, para sermos felizes, precisamos antes saber qual é o sentido da vida. Essa pergunta é tão característica da nossa natureza humana, inquieta, que ela já intrigou muitos pensadores, líderes religiosos e filósofos ao longo das eras. Vários deles tentaram respondê-la. Na verdade, existe até um termo para descrever esse nosso anseio pelo sentido, que é predicamento humano. Mas o que é sentido? No livro Deus na Era Secular, Timothy Keller responde que no uso comum da expressão sentido há duas acepções. Uma primeira é a acepção de significado. Nessa acepção, algo tem sentido quando significa algo além de si mesmo. Um bom exemplo disso seria o logotipo de uma empresa. O logotipo, ele é um desenho, uma coisa tal que representa algo além de si mesmo. No caso, ele representa visualmente toda uma corporação que tem valores, objetivos, propósitos específicos, missão e etc. A segunda acepção que Keller nos apresenta é a acepção de propósito. Nesta acepção, sentido diz respeito à finalidade de alguma coisa. Por exemplo, uma placa de trânsito. A placa é um objeto que existe para cumprir determinado propósito, que é informar aos motoristas possíveis obstáculos, perigos na via ou mesmo informar direções que o motorista deve tomar. Agora, também é interessante notar que a ideia de sentido está intimamente ligada à ideia de valor moral. O Dr. William Lane Craig, no livro Em Guarda, propõe esse terceiro conceito que é distinto da ideia de sentido, mas que está justamente muito ligado a essa ideia, que é justamente o conceito de valor, que diz respeito àquilo que é certo ou errado, que diz respeito à moralidade. Note que quando a gente fala de comportamento humano, a conexão entre valores morais e sentido se dá justamente com a segunda acepção que o Keller propõe, que é a acepção de propósito. Uma vez que exista algum propósito específico para o ser humano, se este não cumpre tal propósito, ele está cometendo uma falha moral diante de seu propósito. É como um empregado que é contratado para trabalhar como vigilante de madrugada, porém é surpreendido por seu chefe enquanto estava cochilando. Este funcionário cometeu uma falha moral naquele que era seu propósito enquanto empregado. Você pode assim perceber a íntima relação entre valor e sentido. Agora, nós chegamos a uma das perguntas mais importantes que a gente pode se fazer na vida, que é a seguinte: que diferença faz se Deus existe ou não? Ora, se Deus não existir, sentido, valor e propósito não existem. São meras ilusões resultantes do processo evolutivo ou do condicionamento social, pois uma vez que Deus não exista, tanto o homem quanto o universo estão fadados à morte e à extinção. O próprio Dr. Craig afirma que, diante disso,
caso Deus não exista, a humanidade não teria mais sentido que um enxame de mosquitos ou um punhado de porcos, pois o final de todos é o mesmo. O mesmo processo cósmico cego do qual eles resultaram vai no fim de tudo tragá-los de volta. Agora considere, pense só, se Deus não existir, não existe nenhum propósito para sua existência. Ou seja, você não foi criado para realizar nenhuma tarefa específica. Você é apenas um amontoado de moléculas, fruto do mero acaso. Se Deus não existir, você não tem nenhum significado especial, uma vez que coisas como a humanidade, o progresso da ciência, os direitos humanos, o Estado, a família, a pátria, a nação, um dia serão completamente destruídos. Dentro de milhões de anos não fará a menor diferença as contribuições de um cientista para o avanço do conhecimento, a luta por direitos iguais, os esforços diplomáticos para garantir a paz, as leis contra o racismo, contra o feminicídio, não fará a menor diferença sequer que qualquer um de nós tenhamos existido. Se Deus não existir, também não faz diferença se você luta para acabar com a fome na África ou se você é um ditador genocida como Hitler, pois mais uma vez, dentro de milhões de anos, sua existência será completamente esquecida. Portanto, se Deus não existe significado, propósito ou valores objetivos. Logo, não existe sentido algum. Mas esta compreensão de que no caso Deus não existe nenhum sentido, isso pode levar a gente ao completo desespero. Como Bertrand Russell descreveu, essa perspectiva resulta, consequentemente, no desespero inexorável da alma. Albert Camus, eu não sei se é essa a pronúncia do nome dele, porque ele era francês, eu não sei falar francês de jeito nenhum, mas Albert Camus afirma que a vida humana, diante dessa consequência, se torna absurda. Agora, como a filosofia moderna parte do pressuposto de que não existe Deus, então a alternativa para lidar com esse desespero da alma é que cada um deve construir para si seu próprio sentido. É isso que afirma a filosofia moderna. Cada um deve construir seus próprios valores, seu próprio significado, seu próprio propósito. É algo parecido com aquilo que Nietzsche propõe, o além-homem ou o super-homem, dependendo da tradução. Ou seja, aquele humano que deixou para trás as respostas prontas do passado, alguém que agora corre com liberdade para um futuro melhor e brilhante, onde cada um é livre para escolher seu próprio destino. E é justamente essa perspectiva que domina a nossa forma de enxergar o mundo atualmente. Note que aqui o que se sugere é que cada indivíduo encontre ou crie para si um sentido subjetivo ao invés de encontrar um sentido objetivo para sua existência. Agora, o que eu quero dizer com subjetivo e objetivo? Bom, subjetivo é aquilo que varia de sujeito para sujeito, enquanto objetivo é aquilo que não varia, que independente de como você se sinta ou as suas preferências, ele não muda e não se altera. Mas eu vim aqui para falar um pouco sobre cristianismo. E o que o cristianismo afirma diante disso tudo? Bom, o cristianismo afirma duas coisas. Primeira, existe Deus. Segunda coisa, como existe Deus, existe sim um propósito, um sentido objetivo para a existência humana. Agora, note que este sentido objetivo que é apresentado pelo cristianismo, ele é superior ao sentido subjetivo proposto pela filosofia moderna em pelo menos 3 aspectos. A primeira forma em que o sentido objetivo proposto pelo cristianismo é superior ao sentido subjetivo, o primeiro aspecto é um aspecto racional. Acho que, para ilustrar, deixar isso bem claro, vale a pena a gente conhecer uma citação de Oliver Wendell Holmes Jr., eu acho que é isso a pronúncia, que é um magistrado da Suprema Corte Americana. Ele escreveu numa carta para um amigo dele a seguinte frase: pensando friamente, não existe razão alguma para atribuir ao homem uma importância de tipo diferente daquela que se atribui a um babuíno ou a um grão de areia. Só que depois dele escrever isso, ele vai acrescentar na carta que quando ele começa a pensar dessa forma, é hora de descer as escadas e jogar paciência. Qual que é o ponto aqui com esse exemplo que eu mostrei para vocês do Oliver Wendell? O ponto é que, para ser feliz com uma cosmovisão que negue que há algum objetivo, um sentido objetivo na vida, você precisa pensar cada vez menos na sua própria cosmovisão, pensar cada vez menos nas consequências daquilo que você acredita. Ou seja, quanto menos você pensa naquilo em que acredita, mais feliz você é. O cristianismo, por sua vez, é exatamente o oposto disso. Sempre que você vir um cristão meio abatido, é porque ele tem pensado pouco sobre aquilo em que acredita. Ou seja, ele está sendo pouco racional a respeito daquilo em que acredita. Agora, conforme ele pensa, conforme ele racionaliza sua própria fé, mais
felicidade e esperança ele desfruta. Portanto, o sentido do cristianismo é mais racional que o sentido subjetivo. Agora, existe um segundo aspecto em que o sentido proposto pelo cristianismo é superior a essa ideia de sentido subjetivo, que é o aspecto comunitário. O sentido do cristianismo é mais comunitário que o sentido subjetivo. Imagine a seguinte situação, imagine que existam duas pessoas, o Ronaldo e o Romário. Sim, o meu exemplo eu dei nomes de jogadores de futebol. Enfim, existe o Ronaldo e o Romário. Ronaldo é um empresário, um grande empresário, que decidiu para si mesmo que seu grande objetivo de vida, seu propósito de vida é ser milionário, o mais rico possível para conseguir dar conforto para sua família. Agora, Romário, por sua vez, ele é um ativista e ele decidiu para si que o seu sentido, o seu propósito para a existência é combater a desigualdade social. Agora, imagine que o Ronaldo resolve implantar uma fábrica clandestina, onde lá ele contrata crianças para trabalhar em uma forma de trabalho análogo à escravidão. Romário fica sabendo dessa situação e leva um monte de ativistas para protestarem lá no escritório da empresa do Ronaldo. Perceba agora que se não existir um sentido objetivo para a vida humana, nenhum dos dois poderá cobrar uma mudança de postura do outro, porque cada um está apenas seguindo o seu propósito de vida e não existe nenhum padrão que julgue quem deve ceder. Agora, este contexto, quando levado a situações extremas, pode desencadear diversos eventos potencialmente desastrosos para a comunidade humana como um todo. É justamente nesse tipo de contexto que muitos atos opressivos poderiam ser justificados. Por exemplo, como afirmar que escravidão e racismo são moralmente errados se cada pessoa determina o seu próprio sentido de vida ou seus próprios valores? Será que não estariam os mercadores de escravos apenas seguindo seus próprios sentidos? Como que a gente pode afirmar que Hitler estava errado ao tentar exterminar os judeus? Em que base poderíamos condenar qualquer ato de opressão que ocorreu no mundo se cada um pudesse determinar seu próprio sentido? Agora, o cristianismo, por sua vez, ele tem um padrão moral claramente estabelecido. Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Através desse padrão moral, a gente consegue avaliar o que é opressivo e o que não é. Este padrão moral nos permite afirmar que racismo ou qualquer forma de preconceito é um desrespeito ao segundo mandamento e, portanto, deve ser condenado. O cristianismo, ao apontar que existe um sentido para a vida, consequentemente afirma que há determinadas maneiras de se comportar que não cumprem com o propósito da existência e outras maneiras que cumprem. Então, o cristianismo permite que a gente tenha bases suficientes para afirmar ou desqualificar uma ação que possa prejudicar a comunidade que a gente está inserido. Agora, se você parar para pensar, a própria ideia secularista de cada um construir seu próprio sentido na vida, ela é por essência individualista. Ou seja, cada indivíduo está preocupado com seu próprio sentido de vida, com suas próprias satisfações. É como afirma Terry Eagleton. Essa ideia, ela soa muito parecida com o consumismo do capitalismo moderno, onde há diversos produtos disponíveis na prateleira. No caso, esses produtos é o sentido, mas que obviamente são produtos que são forjados pelo contexto cultural em que vivemos e interesses dos grupos dominantes. Então, ironicamente, quem se diz livre para escolher seu próprio sentido de vida, talvez, na verdade, seja apenas mais um escravo da própria cultura consumista. Existe ainda um terceiro aspecto em que o sentido apresentado, proposto pelo cristianismo é superior ao sentido subjetivo, que é o aspecto com relação à sua duração. O sentido do cristianismo é muito mais duradouro que um sentido subjetivo. Pense comigo. Se você fosse um jogador de futebol, cujo seu propósito de vida fosse a sua própria carreira como atleta, eu te faço a seguinte pergunta: o que aconteceria se por um acaso você sofresse um acidente e tivesse suas pernas amputadas? E se por acaso você for uma mãe dedicada, cujo propósito de vida é cuidar bem de seus filhos? E se um deles vier a falecer? Ou mesmo se seu propósito de vida é ter é se casar, viver um relacionamento duradouro, ainda assim, mais cedo ou mais tarde, isso pode durar 50 anos, pode durar 5, pode durar alguns dias, mas em algum momento a gente vai acabar perdendo a pessoa amada. Ou mesmo, se seu propósito de vida é desfrutar de intenso prazer sexual, o que será de você quando chegar à meia-idade, onde o desempenho sexual e a libido já não são mais o mesmo? Perceba que esse sentido subjetivo que a gente cria para nós mesmos, ele é alimentado pela quantidade de sucesso que a gente desfruta. Se por acaso sobreviver
falta de sucesso ou mesmo sofrimento, qualquer esperança de felicidade apoiada no sentido subjetivo é aniquilada. Ela não é apenas enfraquecida, mas totalmente aniquilada. Agora, o cristianismo, por sua vez, apoia sua esperança e seu propósito de vida no conhecimento de um Deus eterno e imutável, onde nada poderá corroer o conhecimento deste Deus. Nunca se findará a fonte do prazer do cristão que clama como salmista, porque teu amor é melhor do que a vida, pois esta fonte jorra para a vida eterna. Agora, a pergunta mais importante que a gente pode fazer nesse momento é a seguinte: será que o cristianismo é verdadeiro? Será que os cristãos têm razão quando afirmam que existe um Deus? Quando afirmam que este Deus é Jesus Cristo? Porque é fato que o cristianismo promete é maravilhoso. Vida eterna, prazeres eternos, fim da violência, alegria infinita, sentido verdadeiro, mas o cristianismo é verdadeiro? Meu objetivo com essa série de vídeos, a série Esperança, é justamente demonstrar que é muito mais racional acreditar que o cristianismo é verdadeiro do que o contrário. Meu convite é que você reavalie seus pressupostos a respeito da fé cristã. Se você estivesse com fome e alguém passasse dizendo: na esquina ali em cima a pizzaria está distribuindo pizzas grátis, uma promoção comercial, você não iria lá para conferir? Para ver se realmente eles estão fazendo isso? É o mesmo tipo de coisa que eu tô te convidando a fazer neste momento. Eu te convido você a verificar a doce esperança que inundou a minha vida de paz. Já ouviu falar da história de Tomé? Tomé era um discípulo de Jesus que, quando os outros disseram: Jesus ressuscitou, ele não acreditou. Ele foi cético com relação a isso. Quando Jesus o encontra, apesar de o corrigir, ele não condena Tomé por ter sido cético. Então, duvidar não é nenhum empecilho para que você possa crer em Jesus. Portanto, eu recomendo que você continue acompanhando os demais vídeos que eu postarei no canal, onde eu pretendo demonstrar que Deus existe e que ele se revelou na pessoa de Jesus. Agora, antes de finalizar, eu queria lembrar que esse meu monólogo aqui sobre sentido, essas coisas que eu falei, esse monólogo não teve o objetivo de mostrar que Deus existe. O único objetivo foi mostrar que vale a pena avaliar se ele existe ou não. Mas o predicamento humano, esse anseio por sentido na vida, ele pode sim indicar que existe algo a mais por aí. Da mesma forma que o seu olfato pode indicar que provavelmente é um rato morto no porão. É como ficou claro nas palavras de C.S. Lewis: as criaturas não nascem com desejos a menos que exista satisfação para eles. Um bebê sente fome? Bem, existe uma coisa chamada comida. Um patinho quer nadar? Bem, existe uma coisa chamada água. Se eu encontro em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que foi feito para outro mundo.